Em Portugal, a avaliação dos alunos no final de cada período ou no final de cada módulo, conforme seja um aluno de ensino regular ou de ensino profissional, é feita recorrendo aos domínios cognitivo e socioafetivo. Esta avaliação é feita pelo professor, no entanto, é conveniente que cada aluno, no final de cada período ou no final de cada módulo, faça a sua autoavaliação. É frequente o professor ter grelhas que registem o desempenho do aluno, uma grelha mais ou menos semelhante a esta, portanto, onde tem as notas dos testes, as notas dos trabalhos, se os houve, e depois uma grelha final, onde tem de facto o sumário de tudo aquilo que o aluno foi fazendo ao longo do período. Portanto, aqui as notas dos dois testes e depois aqui os parâmetros de avaliação do domínio socioafetivo. A grelha dá depois uma nota final, portanto, neste caso, como se trata de ensino secundário, uma nota final de 0 a 20, e tem também aqui uma coluna disponível para colocar a autoavaliação do aluno. Esta autoavaliação feita pelo aluno é normalmente feita no papel ou oralmente, e o professor passa depois para esta grelha a autoavaliação do aluno e compara, portanto, a nota que foi proposta por ele e a nota que emanou da autoavaliação do seu aluno. Este processo, este método pode ser automatizado recorrendo aos formulários do Excel, portanto ao Excel Survey. De que forma é que se pode fazer isto? Nesta grelha já existe, portanto, um formulário feito e, portanto, quando eu fiz o formulário apareceu esta nova folha nesta folha de cálculo e, portanto, o que acontece é que é feito um formulário com as várias questões da autoavaliação. Esse formulário é enviado aos alunos por e-mail e, à medida que os alunos vão respondendo a essas questões e, portanto, submetem o formulário, portanto, enviam o formulário, as suas respostas aparecem automaticamente nesta folha. A ideia é depois passar estas notas que os alunos colocaram aqui como a nota esperada para a grelha do professor, portanto, a grelha que compacta toda a informação sobre a avaliação do aluno, portanto, passar essas notas para aqui automaticamente. Vamos então ver como é que podemos criar o formulário de autoavaliação. Recordo que é suposto a grelha de avaliação estar feita no Excel Online, portanto, estar guardada no OneDrive. Neste caso, o que eu fiz foi copiar a grelha de avaliação que mostrei e que já tem o formulário feito. Fiz uma cópia dessa grelha e retirei o formulário. Portanto, esta cópia não tem então o formulário para que eu possa demonstrar como é que ele pode ser realizado. Temos no separador base um botão inquérito, que quando clicamos aparece a opção novo inquérito. Uma alternativa seria também ir ao separador inserir, e neste separador também podemos encontrar o botão inquérito e depois novo inquérito. Aqui devemos naturalmente introduzir um título para o formulário. Uma descrição. Vou colocar neste caso a turma. Ok. Aqui no título do formulário vou acrescentar o módulo que estou a avaliar o módulo de Excel, e depois, a partir daqui, as questões à qual o aluno tem que responder.
Eu vou colocar na primeira questão, o aluno terá que dizer qual é o seu número. É de facto importante que a primeira questão seja o número, depois mais à frente perceberemos porquê. O tipo de resposta, existem vários tipos de resposta, mas neste caso é um tipo de resposta de texto. Vamos pô-la como obrigatória e fazemos concluído. A segunda questão, vou colocar como sendo o nome, também um tipo de resposta de texto, obrigatória e concluído. A partir daqui, as questões que vou colocar têm a ver com os parâmetros de avaliação que foram definidos para o domínio socioafetivo. Por exemplo, primeira questão, demonstra hábitos de trabalho. E neste caso, o aluno terá que responder nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Então, aqui, demonstra hábitos de trabalho. Neste caso, o tipo de resposta já não vai ser texto, vai ser escolha. Vai ser obrigatória a resposta, mas aqui não vamos colocar escolha A, escolha B e escolha C, mas sim os parâmetros. Portanto, os parâmetros ou as possibilidades de resposta. Nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. Obviamente que os parâmetros e as possibilidades de resposta variam de professor para professor, de escola para escola. E vou também colocar concluído. Poderíamos, portanto, para que o formulário tivesse concluído, faríamos todas as perguntas relativamente a todos os parâmetros de avaliação que estiverem definidos, portanto, nomeadamente responda às questões colocadas pelo professor, inicia voluntariamente as tarefas propostas, é assíduo, é pontual, cumpre com empenho as tarefas propostas, cumpre as normas, coopera com a professora e os colegas. Ou seja, estes são os parâmetros de avaliação que estão definidos na minha grelha e são também aqueles aos quais eu quero que os alunos respondam. Por fim, eu quero que o aluno me diga qual é a nota esperada no final do período ou no final do módulo. E, portanto, aí a pergunta será, portanto, nota esperada. O tipo de resposta será também uma escolha. A resposta obrigatória, portanto, neste caso eu coloquei todos os campos como obrigatórios e depois aqui as escolhas serão as notas de 1 a 20, portanto, com todas as possibilidades. Naturalmente que para outros ciclos de ensino serão outras notas. E, portanto, tem aqui todas as possibilidades e concluído. No final do formulário estar feito, nós podemos fechar e, portanto, neste caso, perderíamos aquilo que estivemos a fazer. Podemos guardar e ver o aspecto do formulário ou partilhar desde já. Neste caso, vamos guardar e ver. Aquilo que vai aparecer é exatamente aquilo que aparecerá aos alunos quando abrirem o link que lhes for enviado. Portanto, o formulário tem este aspecto. Obviamente que no formulário final haveriam muito mais perguntas para além destas, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que o primeiro a responder foi o número 2, a Andreia, e que ela demonstra hábitos de trabalho frequentemente e que a nota esperada é um 14. E, portanto, ela vai responder este inquérito e vai submeter as suas respostas.
e sempre que isto acontecer, sempre que o aluno responder o inquérito, preenchê-lo e submeter, na folha, portanto eu agora vou fechar, portanto na folha do professor, portanto aquela folha que foi acrescentada à grelha que o professor já tinha com as notas do aluno, portanto na folha do professor vão aparecer as respostas do aluno. Portanto, à medida que os alunos vão respondendo, as respostas vão aparecer aqui. Esta folha o nome desta folha pode ser alterado, que é de resto o que eu vou fazer. Botão direito do rato, mudar o nome, vou colocar autoavaliação Excel. Portanto, todos os alunos, portanto, as respostas de todos os alunos apareceriam aqui. Depois, como foi dito anteriormente, a ideia é que estas notas esperadas passem para a folha que agrega toda a informação referente à avaliação. Para isso, é preciso recorrer a uma função do Excel, mais concretamente à função PROC. Para poder fazer essa demonstração, eu vou voltar novamente ao primeiro fecheiro, isto porque no primeiro fecheiro parte do princípio que já todos os alunos responderam ao inquérito, portanto fizeram a sua autoavaliação. Neste caso, propositadamente, eu não tenho a resposta do aluno 5, ou seja, estou a assumir que esse aluno faltou no dia da autoavaliação e depois perceberemos porquê. E, portanto, tenho aqui as respostas de todos os alunos e quero que estas notas passem, então, para a coluna da autoavaliação e, para isso, vou recorrer, então, à função PROC. Ao contrário do Excel offline, em que é relativamente fácil utilizar as funções e automatizar todo o processo de utilização de funções, no Excel online a utilização de funções pressupõe a escrita das mesmas, sobretudo pelo facto de irmos utilizar dados que estão em diversas folhas dentro da folha de cálculo. Vamos então selecionar a célula de autoavaliação referente ao primeiro aluno e vamos buscar a função PROC. Portanto, a função PROC é uma função da categoria pesquisa e referência. Existem vários tipos de PROC, PROC-H e PROC-V. Neste caso vamos selecionar apenas o PROC. E, ao contrário do que acontece no Excel offline, onde aparece um assistente, aqui no Excel online aparece o PROC e, portanto, com umas breves indicações para que possamos escrever aquilo que queremos procurar. Portanto, neste caso, eu fiz um desvio da folha, portanto, o PROC está ali naquela célula, embora me esteja a aparecer ali por uma questão de refresh do ecrã. E, portanto, aqui o valor a procurar, o que eu quero que ele procure é o número do aluno. O número do aluno que se encontra na célula A6, no caso do primeiro aluno. Depois, ponto e vírgula, o segundo parâmetro, o vetor onde ele vai procurar, portanto, a matriz, a tabela onde ele vai procurar o número do aluno para me dar a respectiva nota. Ora, aqui entramos aqui com a questão da folha de cálculo, do Excel, portanto, eu quero que ele procure essa informação aqui nesta grelha. Portanto, esta é a grelha onde ele vai procurar o número do aluno e depois dar-me a respectiva nota esperada. No entanto, o que acontece é que, ao contrário do Excel offline, quando eu venho selecionar uma grelha, portanto, ele tem a capacidade de fazê-lo sem problemas, mesmo que a grelha esteja numa folha diferente. Portanto, aqui não, aqui, portanto, está-me a dar um erro, porque ele está à espera que eu insira outros valores na função PROC e não conseguiu perceber que eu fui à folha AA Excel selecionar esses valores. Ora, isto significa o quê? Que se ele não os seleciona automaticamente, eu tenho que fazê-lo manualmente. E tenho que ver o seguinte, a minha grelha onde estão os dados está desde o endereço A2
até o endereço K10. E, portanto, eu tenho aqui que, nesta folha, colocar como segundo parâmetro, colocar o nome da folha, portanto, AA underscore Excel, um ponto de exclamação, portanto, para dividir o nome da folha do endereço da tabela, e, portanto, há dois pontos K12. Aqui temos que ter em consideração o seguinte, aliás, K10. Temos, no entanto, que ter em consideração o seguinte: quando colocamos o intervalo, devemos sempre colocar um intervalo pelo menos tão grande quanto o número de alunos que eu tenho. Ora, se eu tenho 10, portanto, sendo que a linha 1 está atribuída aos títulos, portanto, deveria ser K11, porque há um aluno que está a faltar e que não respondeu. Portanto, o intervalo deve ser tão grande quanto o número de alunos ou maior, mas no mínimo igual ao número de alunos. Portanto, eu aqui vou colocar K11, e depois, como terceiro parâmetro, portanto, ponto e vírgula, como terceiro parâmetro, vou colocar o intervalo onde é suposto ele encontrar as notas esperadas. Ora, esse intervalo é este intervalo aqui, de K2 e, mais uma vez, a K11. E vou colocar novamente o nome da folha, AA Excel, ponto de exclamação, K2, dois pontos, K11. Portanto, a fórmula no seu essencial, a função no seu essencial está pronta, portanto tenho três parâmetros. O primeiro é o valor que eu quero procurar, ou melhor, o valor a procurar é o número do aluno que ele vai procurar na tabela que eu lhe vou dar no segundo parâmetro, portanto vai procurar o número do aluno nesta tabela que eu lhe dou aqui, da A2 a K11, e o que é que ele vai devolver. No terceiro parâmetro eu digo-lhe o que é que ele vai devolver a nota esperada, referente ao número em causa. Há aqui um pormenor que convém acrescentar, que é, como eu desejo depois copiar esta fórmula para todas as outras células, eu tenho que fixar este endereço, portanto, utilizando cifrões, porque a tabela onde a pesquisa é feita é sempre a mesma, independentemente da linha onde eu esteja, e tenho que fixar também aqui este intervalo, porque as notas esperadas estão sempre no mesmo intervalo, independentemente da linha onde eu esteja. E, portanto, neste caso, a função proc está terminada. Ele diz-me que a autoavaliação do André é 13. Vamos confirmar. De facto, a autoavaliação do André é 13. E vamos então puxar a fórmula para baixo. E vamos verificar se as autoavaliações estão corretas. Portanto, aqui puxei um a mais, que eu vou eliminar e vou limpar de forma a que não fique o limite. E, portanto, neste caso, o que está a acontecer é que ele está a dar autoavaliação 13 para todos os alunos. E isto acontece porquê? Porque o PROC, a função PROC, só funciona se os alunos estiverem ordenados pelo seu número. Número porquê? Porque é a primeira coluna. E, portanto, daí há pouco eu ter dito que era conveniente que no formulário de autoavaliação a primeira pergunta fosse sempre a pergunta relativamente ao número, porque isso faz com que o número seja a primeira coluna e faz com que seja fácil ordenar essa coluna. Portanto, se viermos aqui às setinhas, ordenação ascendente, portanto ele vai ordenar
do maior para o mais pequeno, como de resto acontece numa grelha normal, e à partida ele agora já vai conseguir fazer a atualização destas notas. Portanto, eu vou voltar aqui a fazer a cópia da fórmula. Mais uma vez ele desceu-me um pouquinho, não está a conseguir fazer a atualização, e uma vez que de facto não estamos a conseguir chegar ao resultado correto com o PROC, apesar de no Excel offline esta função servir perfeitamente esta finalidade, o que podemos tentar é passar ao PROC-V. Portanto, no PROC-V, a única coisa que temos que alterar é aqui o terceiro parâmetro, em que aqui não vamos dar um intervalo, vamos sim dizer em que coluna é que se encontra o resultado. Ora, o resultado que eu pretendo é a autoavaliação, que está na coluna K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, está na coluna 11 e é precisamente o número 11 que eu vou colocar na função PROC-V. Portanto, em vez do intervalo, dou-lhe o número da coluna onde é suposto ele encontrar o resultado que eu quero. Portanto, o primeiro deu 13. Vamos copiar e verificar se agora já é possível obter as autoavaliações corretas para cada aluno. Ok, a partir de agora já funcionou, portanto, 13, 16, 15, 15. Vamos ver, 13, 16, 15, 15. 13, 16, 15, 19. Mas aqui há uma questão que é, e por isso é que eu fiz questão de não colocar aqui o número 5. Nós temos que ter em conta que eles fazem a autoavaliação, eu passo automaticamente os valores para a minha grelha, mas se há um aluno em falta, o que o Excel faz é copia a avaliação. Portanto, ou seja, a última avaliação que ele encontrou foi o 15, para o número 5 vai colocar também o 15 e depois segue 19, 15, 12. Portanto, vamos verificar 19, 15, 12 e depois 14, 13. E depois 14, 13. Ou seja, neste caso, ele já faz corretamente, já coloca corretamente a autoavaliação na grelha, mas atenção aqui a esta situação em que alunos faltam. Portanto, nesta situação, obviamente, que teríamos que apagar o elemento e colocar manualmente a indicação de que o aluno faltou ou outra indicação que consideremos pertinente. Por fim, resta apenas dizer como é que podemos obter o link para enviar para os alunos. A partir do momento em que o formulário está feito na folha de cálculo, sempre que vamos a base, inquérito ou inserir inquérito, em vez de aparecer novo inquérito, vão aparecer opções que me permitem, por um lado, ver o inquérito que está feito, portanto, ver tal e qual como os alunos o verão quando abrirem o link que for enviado, editar, que vai permitir alterar o inquérito, eliminá-lo ou partilhá-lo. E, portanto, aqui a partilha do inquérito faz com que seja criada uma hiperligação que eu posso enviar para os alunos ou posso até pedir para abreviar a hiperligação e, portanto, enviar esta hiperligação. Portanto, quando eu envio esta hiperligação para os alunos e quando eles abrem esta hiperligação, eu vou aqui inclusive mudar de browser, portanto eu estou no Internet Explorer, vou abrir aqui o Google Chrome para percebermos que quando o aluno no seu PC abrir esta hiperligação, vai-lhe aparecer o formulário que foi feito pelo professor. Portanto, aqui neste caso é o formulário completo, porque eu estou a trabalhar com o primeiro fecheiro, o fecheiro original e não aquele que eu fiz como demonstração. Portanto, o aluno pode responder, faz submeter. Quando fizer submeter, as respostas vão aparecer na grelha
do professor.